Bom dia nesta quarta-feira de amor. Love in the air. Na, na, na. Essa música não vai entrar na nossa programação de hoje. Não rola! Mas é um clássico dos apaixonados de plantão. O legal é que ele é australiano. E aí, quando teve as Olimpíadas na Austrália, ele tocou no palco central. E assim, nesse momento, a música que é romântica, em tese, virou uma música dançante. E todo mundo ficou dançando. Love is in the air. É legal que ninguém sabe cantar o resto, Eu, né? eu acho que não, o objetivo é só isso. Fala aí, A gente pessoal. fica nesse Love is in the air, tá ótimo, tá É tipo The valendo. Books on the Table. Eu nunca ouvi esse negócio inteiro. Não precisa, a música inteira é The Books on the Ah, Table. é? Ai, que bom. Você não ia ver nada além disso. Pelo menos assim, a versão que eu ouvi na época, lá anos atrás, era assim. Eu nem isso, cara. O pessoal só ficava brincando e eu achando que a música tinha mais alguma coisa do que isso. Então, fico Não. feliz. Muito bem. Programa Quadrinhos hoje com a Juni. E hoje a Juni tá Girl. Pra quem não sabe, o apelido dela, né? É Apocalipse Girl, porque geralmente ela vem pra falar de coisas medonhas. Faz tempo que você não vem fazer coisa medonha, hein? Sim, a gente anda trabalhando muito coisinhas muito fofas, românticas. E hoje é coisa romântica, porque afinal de contas, 12 de Junho! junho. Eu adoro errar data, velho. Incrível. Ah, bem-vindo ao clube. 12 de junho, Dia dos Namorados no Brasil. Quarta-feira, dia de programa Quadrinhos. E faz tempo que a gente não faz isso. Um programa bem especial, falando de quadrinhos e amor. Eu juro que eu vou tentar não ficar repetindo Loves in the Air o tempo todo. Eu juro. Eu prometo solenemente. Então, em primeiro lugar, a gente não vai falar de um quadrinho em especial. Até a gente já fez vários programas românticos. Samuel Leone, se você for, acho que a gente tem alguns programas aí no estoque do YouTube. Mas a gente fala sempre de quadrinhos como um todo, assim, vai dar um apanhado de alguns quadrinhos que falam de amor, né, de relacionamentos, alguns bem-sucedidos, outros mal-sucedidos, outros safadinhos. E por aí vai. Porque assim, Então, gente, amor é coisa única de cada casal, né? Cada história é uma história única. Tem uma coisa, tem uma frase do Chico Anísio, que uma vez eu vi numa entrevista dele, a repórter perguntou: Chico, você acha que ele teve 5 ou 6 casamentos? Sério? Sério? Sabia não? O programa Quadrinhos é cultura. A gente é Sabia cultura disso inútil, não, mas mas é também. cultura. E a pessoa perguntou se ele tinha. Qual ele tinha amado mais? E ele deu Nossa, uma que resposta. pergunta capciosa, hein? Pois é, né? Caraca, se E ele aí, tivesse casado, ele tinha que responder que era atual. pois é, então ele deu uma resposta magnífica. E ao qual vale, né, para muita coisa. A resposta foi: eu amei todas na mesma intensidade, da mesma forma, porém sabendo que existem amores e amores. E existem. Então, não tem como você amar duas pessoas do mesmo jeito. Nem dá pra comparar normalmente, porque Sim. assim, amor não é uma coisa mensurável, né? Até onde eu saiba. Por mais que a gente fique fazendo zoação, né? De eu te amo 1000, eu te amo 3000, ou coisas do gênero. Sim, isso foi uma referência a Vingadores Ultimato. Ele Tony só te ama, Stark, eu ele te só te, amo! ele só te ama 1000. Ela É, só te ama 1000. Ela me ama 3000. pois é, ó, bem melhor, né? Caramba! Então, assim, mas não é comparável, não dá pra você comparar amor. Porque amor é meio que uma coisa que você ama ou não ama. Não é uma coisa muito assim, do tipo, nossa, eu te amo mais. Existem amores diferentes. Sim. Tem momento que você vai amar de uma forma mais calma, tem hora que vai ser uma coisa mais. Né? Tem hora que vai ser temporário. Então, assim. Tem horas que você acha que ama E e não não ama, ama. E tem horas que você acha que não ama e e ama. ama. E tem horas que só ama. Exatamente. Ou só odeia.
Então, todos os programas, todos os quadrinhos de hoje vão ser falando, né, de amores, de sentimentos, de ganhos, de perdas, de conquistas, De lutas. de lutas. Então, todos. Só que assim, tem Isso é uma um coisa. apanhado, né? Porque, Sim, gente, é um universo. sim. E tem uma coisa, a gente não vai falar de a gente não vai falar muito do quadrinho. Até porque muitos que a gente está trazendo aqui hoje já tem programa aqui. Ou Ou terão. terão, porque são coisas que a gente está lendo Pois é. agora, né? Ou já leu recentemente, ainda falta Da- marcar Pois é. um dia para vir aqui falar com vocês. Então, a gente vai falar aí desse universo maravilhoso, não é, de sentimentos. E, Juni, não tá na lista, mas Hum, eu vou te sacanear. ele gosta disso. Quando você aprende a jogar o jogo, o Edson vai lá e muda as regras. Sendo Apocalipse, Hum. assim, aviso, quem fez a lista, eu dei algumas ideias, mas quem fez uma lista mó legal e organizada foi ela, e eu vou quebrar a lista dela com uma pergunta. Putz. Bem simples. Hum, The Walking Dead. hum. Amores em The Walking Dead. Isso tem? Não, zoação. Tem alguns relacionamentos. A gente vai falar de quadrinho, não vamos falar da série, Não, 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 né? quadrinho, quadrinho. Porque na série rolam uns romances ali que são estranhos, né? Sim. Porque assim, gente, pra quem não sabe, The Walking Dead, a versão quadrinho e a versão seriado, elas distorcem em alguns pontos. Sim, nem tudo ali tem personagem. O próprio Daryl talvez seja o maior exemplo, porque ele não existe nos quadrinhos, né? Uhum. Mas existe no seriado. Ele é um dos personagens mais queridos no seriado. Se eu não me engano, ele foi convertido para os quadrinhos. Teve alguns personagens que fizeram essa Não migração. é, mas ele não era original Sim, dali, né? é. Então, assim. Mas The Walking Dead, olha, eu acho que o relacionamento. Tem o relacionamento original do próprio Rick com a. Eu esqueci o nome da esposa dele nesse momento. É, lascou-se. Nossa, fugiu o nome dela Total. total. Laurie. 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 E o filho deles, né, o Carl. Cal. Então tem esse relacionamento que acaba quando, né, lá no iniciozinho, muitos anos atrás, Bem no tadinhos. começo, né? Mas é um relacionamento muito estável, que deu muita base pro Rick durante muito tempo. Uhum. Tem o da Maggie e do. Do show? Não, do show não. Nossa, gente, eu tô ótima de nome hoje. Ai, ele é coreano, É o show, não gente. é? É show o Show. nome dele? Ele não é o que fica atrás das coisas? Isso! Não, exatamente coreano. Eu não me Que. lembrava do nome dele ser show, não. Eu acho que não é show, não. Eu falei show, falei de besteira. Mas o relacionamento deles é lindo, né? Não, inclusive, é o relacionamento deles que tira a Maggie da pior Uhum. durante muito tempo. Aqui, ó, eu abri aqui nada com uma coisa chamada Glenn. De Glenn. onde você tirou show? Faço a menor ideia. Caraca, velho. Ele tirou show, ele falou show. Então, assim, a Glenn. Meg nos quadrinhos, o que impede ela, o que salva ela de diversos momentos é o relacionamento dela com o Glenn. Glenn. Eu não li, assim, eu tô numa fase que eu não consegui ler, tem 2 anos que eu não leio o The Walking Dead, os quadrinhos, né? Eu só tô assistindo a série. Eu não sei se o Glenn morre nos quadrinhos. Nos quadrinhos se morrem. Ele Ele tem a morre! morte mais trágica. Lembrei agora. Que coisa triste. Nossa, esse era o programa do Dia dos Namorados, o Pois é, Edson. obrigado. A Putz. Michonne, ela não tem um. Mas ela se relaciona com o Tyrone, É. lembra? O Tyrone, que é outro também que. O Tyrone também tem relacionamento com a Michonne e também tem outro relacionamento com outra pessoa. Que eu não me lembro se ele troca ela pela Michonne ou o inverso. O Tyrone tem um relacionamento com alguém que depois ele troca ele por ela. Que é muito fera, por sinal. Pois é. Ah, olha. Eu não sei assim, eu lembro que tem vários casais, tem se bem que esse é na série. Eu não posso contar esse, porque esse é na série, tá? Eu acho que os mais emblemáticos são esses. No início da série, teve aquele relacionamento da Andrea com aquele velhinho que Uhum, morre logo no isso. início. Mas no quadrinho ele não morre no início, não. Mano, ele aguenta um bom tempo. A morte desses quadrinhos é traumática, mas é um relacionamento.
que vai manter a Andrea viva, né? Por muito tempo. Sim! Nossa, fugiu o nome, mas assim, eu lembro que é um relacionamento que faz toda a diferença pra que ela consiga superar, porque nos quadrinhos ninguém da família dela acompanha ela, Sim. todo mundo tá morto, Morreu. né? Não é que nem na série que eles inventaram, botaram irmão, tem gente que aparece lá. Gente, a série é bem diferente. Mas assim, eu acho que o casal mais emblemático definitivamente é Meg e Glenn. Sim. Definitivamente. Nos quadrinhos são os dois. É um relacionamento que faz toda a diferença, porque a Meg sobrevive por causa disso, o Glenn tem um objetivo de vida, De salvar ela, né? De de cuidar salvar dela. ela, e ao mesmo tempo, assim, os dois, aquela síndrome de sobrevivente, eles colocam tudo um em cima do outro. Uhum. Então, é o relacionamento mais bonito que tem nos Eles quadrinhos. adotam uma filha, né? Eles adotam. Porque a Beth Beth. ou a... Ai, Acho que é gente. Sophie, né? Não, hoje eu tô péssimo também. Nossa, Mas, hoje eu e não, você estamos... mas tem uma menininha que a mãe dela morre e os É a que dois tem adotam. câncer, que nos quadrinhos ela não vive tanto tempo. Eles adotam a menina, Ela... adotam ela, E ela morre. pra variar. Sim, gente, desculpa. Se você... Não é spoiler mais, porque isso já Não, tem anos e anos The que Walking aconteceu. Dead, todo mundo, quem acompanha The Walking Dead sabe que todo mundo morre no final. Então assim, isso não é mais spoiler. Sorry. Então, vamos de duas músicas, Juni. Boeira de duas músicas. Você escolhe aí qual das duas será. Vamos começar com uma bem românticazinha, com a Mary Lambert, She Keeps Me Warm. E vamos de Cœur de Pirate, Adieu. Hoje estamos internacionais. Hoje estamos internacionais. Daqui a pouco a gente volta. Bye, bye. Várias realidades em uma só utopia. 98,1 FM, Utopia. Era uma vez um casal. Na verdade, um casal à la Romeu e Julieta. Total. Ele era da Lua e ela era do planeta. O problema é que o planeta e a Lua viviam em guerra. Bem, e se você não pegou a brincadeira ainda, escrito por Sr. Brian K. Vaughan, e sim, é brincadeira que ele fez, estamos falando de um dos quadrinhos mais celebrados, mais ganhadores de prêmios, disparado, Inclusive derrubando The Walking Dead nos derrubando The Estados Walking Dead. Unidos. Né? É uma coisa incrível. O Brian K. Vaughan tem a mão. Não, gente, ele bota a mão, ele faz coisa boa. Ele faz ouro. É o meu autor predileto. E é uma história totalmente surreal, surtada, mas se você começa a ler, te ganha. Não, total. Eu lembro que eu li o primeiro assim, meio. Não tá acertando nada. Você lê, menino. Você não para de assistir. Você não para de ler, cara. É muito legal e você fica ansioso pela próxima etapa. E assim, não importa a viagem que ele faça, é tudo tão bem amarrado, tão bem feito. Que você jura que aquilo é possível, que é real. Enfim, nós já rendemos nesse programa muitos elogios a esse quadrinho, né? Já ele fizemos já um programa rolou por com aqui. ele já. Aí nós temos ele rodando por aí no nosso YouTube. Estamos falando de Saga. O Sr. Brian K. Vaughan e eu acho que só é desenhado. Eu não vou me lembrar o nome da desenhista. Acho que é Fiona Apple. Não vou nem me É arriscar. Fiona alguma coisa. Fiona alguma coisa. É. E é fantástico a saga dos dois. Porque, gente, é um casal, é literalmente Romeu e Julieta. Aliás, a descrição que o povo faz é muito legal, porque é Romeu e Julieta no meio de Game of Thrones e Star Wars. Concordo, total. É uma mistura perfeita. E eles têm uma filha, que é a Hazel. Que é híbrida. Que é híbrida das duas raças, e é legal porque as duas raças têm poderes e a Hazel tem mais ainda, né? É. A prova disso é que existem momentos que ela é narradora do quadrinho. Sim. Nós sabemos que ela sobreviveu. Sim. Porque quem narra a história é ela. Então, é um flashback. Só que não é aquele flashback doidão, né? Não. De vai no futuro, ou vai pro passado, ou vai. Não. Não. É só passado.
A diferença é que às vezes o narrador é a mãe, às vezes o narrador é o pai e às vezes é ela. Mais comum. Mas ela é a mais comum. Ela é mais comum, ela é a narradora principal. E é muito divertido conforme você vai pegando o quadrinho, você vai lendo ele. E como eu estava falando de amor, o romance desses dois é de uma loucura, Nossa. de uma insanidade maravilhosa. É daqueles amores. Esse é o exemplo de amor de luta. Daquele pessoal que luta para garantir que o seu amor será eterno e que eles vão batalhar. Não é quando a gente fala Romeu e Julieta, não é no sentido de eles vão morrer no final, não. Não, É no sentido de serem Capuletos e Pinóquios? Não, não. Capuletos e Montecchios. Montecchios. Mas assim, não, no final eles não morrem, porque ao invés de Romeu e Julieta que se matam, eles vivem, lutam pelo amor dele, Na pelas verdade, filhas. eles matam, né? Eles matam todo mundo. Eles matam para... Os dois são soldados, né? Sim, soldados de elite. De elite. Os dois eram soldados de elite e se conhecem quando ele tá preso, quando o Marco. O Marco, ele tá preso e a Alana tá, tipo, ela é responsável por ele. Só que a Alana, embora seja de elite, ela tem um defeito, né? Que fez com que ela não ficasse no ataque, ficasse tendo que guardar os presidiários. Mas se você quiser saber mais detalhes, procure o programa Quadrinhos. Muito bem. Seguindo a nossa listazinha que a Juni preparou, vamos para um dos quadrinhos. Gente, o filme é chato, mas é chato, mas é chato, mas é chato, que dói. Você falou isso no nosso programa também, tá? Que a gente também fez programa desse. Mas o quadrinho é muito legal. A narrativa dele é fantástica. E, bem, se você tem problemas de homossexualidade, não pegue esse quadrinho, isso é sério. Se você é contra a homossexualidade, se você acha que é uma coisa errada, isso é problema seu, te respeito, mas Azul é a cor mais quente. É belíssimo. É muito... Tem uma narrativa maravilhosa. A arte é bonita, a narrativa é bonita, e vai narrar todos os dramas de um casal de lésbicas. Inclusive, de um lado, a necessidade de aceitação, então a dificuldade de você se reconhecer nesse papel, e do outro, alguém que já está assumido, e que sabe o que gosta, e que já assumiu que é lésbica. Então é muito legal que tanto tem o romance, como também tem todo esse momento de autodescoberta que permeia esse relacionamento. Para quem não sabe, assim, o momento mais difícil para os dois momentos mais difíceis para o homossexual, um é quando ele tem que admitir para si mesmo o que ele é. Isso, para quem é homossexual, sabe muito bem o que eu estou dizendo. Tenho amigos que já me conversaram, eu já conversei com eles muito sobre isso. Eles falam que é o momento mais difícil. E a família. A família é o segundo ponto mais complexo, difícil. Porque nossa sociedade, ela espera algo, né? Os pais esperam algo dos filhos. E a homossexualidade, ela acaba sendo um pouco que o inverso do esperado. Sim. É óbvio que depois tem o amor, depois tem a aceitação, depois tem todo um processo que é construído, óbvio. Mas o que se espera é uma coisa. Necessariamente, se existe uma coisa que qualquer pessoa que seja homossexual vai enfrentar, é a quebra de regras e de parâmetros e de expectativas. Sim. Dela mesma e da família. Porque tem uma coisa que o pessoal fala muito, que é a questão da heteronormatividade. Você cresce acreditando como mulher que você vai se apaixonar e casar com um homem. E o homem cresce como homem pensando que ele vai casar e se apaixonar por uma mulher. E de repente isso não acontece, né? E vão viver felizes para sempre e tudo mais. Uma coisa bem conto de fada romantiquinho. A la Disney. A la Disney. Se bem que não, porque as últimas da Disney não tá tendo final feliz, porque não tá tendo nem romance em alguns, né? O que eu acho ótimo. Porque dá para as pessoas descobrirem existe vida além do amor. Mas esse não é o objetivo de hoje, porque hoje love's in the air. Muito bem. Então, o próximo eu li, entrou para a lista da Juni. Claro, porque eu adoro. Eu leio até hoje, desde o lançamento. O quê? O próximo. Ah, sim. Caramba, eu vi errado. Você olhou minha lista errada? Não, é porque eu tô vendo pra cá. Ah, é que você subiu, eu me perdi aqui. A gente sim, desculpa. Vocês não sabem o que tá acontecendo. Pois é.
É porque ela tinha mudado ela subiu a página, não tinha visto ela subir a página. Não, que isso, esse é muito. Esse sim você fala muito mais do que eu. Vamos falar de uma obra brazuca, né, gente? Porque nem só de romance estrangeiro a gente vive. E temos um exemplar maravilhoso de romance no período adolescente, juvenil de nossa vida, com Turma da Mônica Jovem. Gente, é sério. Ser adolescente é o inferno. Nossa, e Turma da Mônica Jovem mostra tudo isso. Porque assim, o que eu achei o máximo, lógico, eu e todos os fãs esperávamos o momento em que teríamos Cebolinha e Mônica namorando, né? Uhum. Mas não é só eles, todo mundo ali no Turma da Mônica Jovem, entre salvar o mundo e fazer todas as coisas que eles fazem, né? Entre serem super-heróis, ter super força, salvar o planeta, resolver o problema dos amiguinhos, enfrentar o Capitão Feio, né? Todas essas coisas. Capitão Feio que tem uma MSP sobre ele e as minhas alunas toparam, né, a gente falar do Falar Capitão sobre Feio. ele. Pois é, porque o Capitão Feio tem uma história muito legal depois que eles revelaram por que o tio o Capitão Feio, pra quem não sabe, ele é o tio do Cascão. Cascão. E ele tem uma maldição, e é uma maldição que vai passar pro Cascão. Que esse vilão? É uma maldição que o Capitão Feio recebeu, e quando ele tava conseguindo se livrar, ele resolveu desistir porque o Cascão estava absorvendo a maldição. Então, para ele se livrar, ele precisa conseguir quebrar a maldição. Porque se ele não quebrar, o Cascão é o futuro Capitão Feio. Tá, isso não fala no quadrinho do MSP, né? Sim. Mas Turma da Mônica Jovem. É. É uma história da Turma da Mônica Jovem. A gente tem muitos amores ali dentro. Sim, inclusive casais que se desfazem, como do... Quindim? Não, o Quindim e a Magali também, no momento. Mas o Cascão e a Cascuda já se separaram e voltaram. A Mônica já namorou por um tempo do Contra. Foi muito legal, por sinal. Foi muito legal. Eu tava torcendo pra ela ficar com o do Contra. Concordo. Então, assim, porque eu adorei o do Contra nessa história. E aí tem o Chaveco e a Denise. E a gente descobre que o Cebolinha é chato pra caramba. Sim, o Cebolinha tá mudando pra caramba por causa disso. Então, assim, gente, Turma da Mônica para romance juvenil é maravilhoso. Eu sou suspeita, eu gosto. Concordo. Muito. Muito. Bem, o próximo na lista... vamos falar rapidinho desse daqui? Bora. Porque a gente já mata esse bloco, já saiu no Brasil pela editora... Fábrica 231. Fábrica 231. No original saiu pela Andrews Macmill Publishing nos Estados Unidos em 2014. No Brasil veio em 2016. O nome é Supi. E qual o legal do Supi? Ele é fininho, ele parece um livro de bolso. Ele tem quadrinhos, mas não tem muitas frases. Ele é muito mais uma arte ilustrada. Ele é muito mais visual do que... muito mais imagética, né? Como a gente às vezes fala, do que textual. Muito mais. Mas ele é o cotidiano de um casal. Sim, é bem o que a gente chama... rotina do dia a dia. Aquela coisa assim. Aquelas pequenas coisas. Porque é muito engraçado, quando a gente fala de relacionamento, eu não sei se o Edson concorda comigo, não são grandes coisas que atrapalham. Não. Ou que fazem um relacionamento dar certo. São as pequenas. As grandes coisas, elas têm grandes impactos, ok? Mas normalmente, superar ou não os grandes problemas tá baseado naquelas coisinhas do dia a dia. Nas pequenezes, naquelas coisinhas, aquelas fofurinhas que a gente faz no dia a dia pelo outro. Aquele cuidado que se tem. É um carinho quando o outro chega cansado, sei lá, não pediu o sanduíche errado pro amigo. Coisas do gênero que saber o que o outro gosta, assim, o outro gosta. Vai chegar cansado do trabalho, então vou fazer aquele prato. É a única coisa que eu sei fazer e eu vou fazer e vai gostar. Então, Supi é isso, é o dia a dia. Isso. Como é que você falou? Everyday life. Everyday life, não? A vida do dia a dia. Aquela coisinha, tu vai no supermercado e compra uma besteirinha, mas você sabe que aquela pessoa gosta. E você compra aquela besteirinha. Exatamente. É coisinha pequena, que assim... Isso é Supi. Essas coisinhas. Mínimos detalhes. Mais duas músicas. Agora vamos com a Isabela Taviani. Em homenagem a Azul é a cor mais quente. É a cor mais quente. E vamos de Maná, Viver Sem Aire. Porque... Clássico.
E às vezes os casais fazem isso, né? Um precisa do outro para viver. Nossa, e entra naquela história daquele amor que sufoca. É. Ah, meu Deus. Pois é. Daqui a pouco a gente volta. É tão bom estar com você, ter a sua sintonia, toda hora, todo dia, em cada amanhecer. Vem, vem sempre comigo, nas ondas do rádio, descobrir como é bom ter sempre um amigo. Renovando a energia, trocando emoções, trazendo de volta alegria em nossos corações. A qualquer hora do dia, seja qual for a sua, nossa rádio será a sua melhor companhia. Vem sempre comigo, numa só sintonia. Nossa rádio será a sua melhor companhia. Nossa rádio será a sua melhor companhia. Continuando a série Nós e o Amor do Dia a Dia, Mas agora, quadrinhos que não chegaram no Brasil, mas mas tem online. tem online, principalmente no Instagram. Uhum. Todos que a Gente, gente vai falar aqui tem no Instagram. Tem um quadrinho, tem uma página no Instagram que eu sigo, que é só quadrinhos, que eles têm muitos quadrinhos de romance. Qual? Me Só indica. quadrinhos. Só quadrinhos? Só quadrinhos. Tem muito quadrinho, que me indicou foi a Solange. Vou Tem procurar. muito quadrinho só de romance, muita coisa. Aquelas tirinhas rápidas. Tirinhas rápidas. Então, isso é uma das características desse quadrinho online. Eu gosto. São muitas coisinhas rápidas. Porque, olha, não é pra qualquer um contar uma história inteira em 3 quadrinhos. 3, 4 quadrinhos. 3, 4 quadrinhos. 5 quando é muito. Isso. 6 assim vira excepcional. Sim, não é normal, não. E a mesma editora, né? Sim, a mesma editora de Soap, ela também trouxe pra gente um quadrinho chamado Little Moments of Love. Pequenos Momentos de Amor. Que é da Katana. Eu não vou saber falar o sobrenome dela nem aqui nem na China, tá? Porque é Katana Chibuzuru, tá? Mas quem for procurar... Chatwin. Não, esquece. Eu falei, é um nome difícil. É. Mas assim, e tem essa mesma pegada de coisinhas do dia a dia. E você consegue achar ela no Instagram também como Katana Comics. Uhum. E são pequenas ações, muitas delas nem tem frases também, é muito imagético também, que é o relacionamento da Katana com o namorado dela barbudo. Então assim, ele nem é conhecido pelo nome no quadrinho, ele é o namorado barbudo. O barbudo. Exatamente, que é o John, e ela mora hoje em Nova York. Mas o que é legal? Esse daí é fresquinho, porque ela começou na internet em 2016 e em 2018 que ela publicou nos Estados Unidos. Então, daqui uns tempos a gente deve ter aqui no Brasil. Possivelmente. Esperamos, né? O próximo da lista, One of Tuesdays, volume 1 e 2. 1 and 2. Gente, eu amo esse pessoal. Por quê? One of Those Days, ele é baseado na arte de um ilustrador que ele mora em Tel Aviv, em Israel, com a esposa, e conta a história do cotidiano deles como casal. E é muito legal, porque assim, existem muitos momentos em que eles destroem os estereótipos, porque como é uma coisa baseada em fatos reais, por exemplo, ele é péssimo na hora de montar móveis e ela é muito boa. E tem um quadrinho mostrando justamente a frustração dele de não conseguir montar uma coisa ridícula enquanto ela monta um guarda-roupa super complexo.
Amor, monta essa cadeira enquanto eu vou montar o carro. Tá bom, querida. E aí termina ela, na tirinha, ela tá olhando pra ele falando, calma, eu já vou te ajudar. Porque ela já tá terminando de montar o guarda-roupa, cara. E ele não conseguiu botar a cadeira. Ele não conseguiu montar, coisinha simples. Mas assim, é muito gostoso. Eu acho assim, é uma das coisas que é um das tirinhas que eu mais gosto. Porque mistura ilustração com tirinha e com pequenas historinhas. Uhum. Então ele não tá numa categoria só, sabe? Ele flutua. Exatamente. E os dois volumes, que só podem ser encomendados pela internet no momento, eles foram lançados em 2018. Então também é fresquinho. Fresquíssimo. Começou na internet, começou no Instagram. E a próxima é Retalhos. Retalhos de Greg Thompson é um monstro. Literalmente é um romance. Se fosse quem não se atenta muito, pode jurar que é um romance lá normal de qualquer literatura convencional. Só que quadrinhos, grande pra caramba, mas Greg Thompson fez uma história maravilhosa de um casal que vai se encontrando, vai se separando, vai se encontrando de novo. É o velho e bom romance, é a velha e boa novela. É aquela coisa meio de desencontro, encontros e desencontros. Mas ele vai narrando tudo de uma maneira tão gostosa que você não sente as páginas. Bom saber. Né? Você não sente. É grande, mas você não sente o peso. Entendi. E Greg Thompson é muito bom nisso. Ele faz novelas gráficas. Entendi. Né? E, assim, romances, novelas. Ele realmente gosta de escrever coisa, de desenhar coisa pesada e que vai te prender. Qualquer coisa que você acha de Greg Thompson vale muito a pena. E esse Retalhos é lindo. Você vai ter o prazer de ler ele em breve. Bom saber. E vamos para uma francesa. Essa também o Edson já falou, mas não foi comigo no Sim. YouTube. A ideia era O programa ter que ser com você, mas acabou. Eu não pude ir, ficou só o pessoal. Pois é, foi com o Anielo e com o Thiago. E o que eu queria, na verdade, de vocês é porque vocês gostam muito mais de ler livros do que eu, né? Sim. Vocês gostam muito mais da literatura do que o Edson. E ele é muito literatura. É um quadrinho, mas tem muita coisa de literatura ali dentro. Tem, além de ter as questões de referência, já que estamos falando de um relacionamento com um autor, né? Mas tem também. E é legal porque é um autor com uma pessoa que não lê nada, né? Sim. Como é que um autor super celebrado tal se relaciona com uma pessoa que não lê? Não é nada. Você sabe quem eu sou? Não. Não. Você leu outra coisa? Não. Você já leu alguma coisa? Não. Menu de restaurante conta. É ótimo, gente. Uma Morte Terrível. Uma Morte Terrível. Leiam. E ele é fininho, né? Ele é fininho, dá pra você ler ele tranquilamente. Você vai se desdobrar de tanto rir com as coisas que vão acontecer. Eu não gosto do final dele. Mas eu falei isso antes e repito de novo. Eu não gosto por conta de um detalhe. Virou meio que clichê. Sim, ele cai num clichêzão. Ele cai num clichêzão no final que isso me incomoda. Retundo. O problema não é o fato em si, mas é o clichê que utilizaram que, não precisava. Eu acho que não precisava. Não precisava, podia ter parado antes e já teria sido um final ótimo. Sim. Mas enfim, né? Não. O autor fez isso, então... E é legal porque é por causa de um detalhe, né? Que deu errado. É uma coisinhazinha só. É. Se você tirar aquele detalhe, A história é fantástica. Fantástica. The Winding Eve é um mangá do Ozumi. Saiu em 2016 no Brasil. Para quem não sabe, mangá no Japão ele sai em revistas e depois ele é bem curtinho, né? Bem curtinho, e depois eles compilam tudo numa única edição. E foi o que aconteceu com The Winding Eve, que fala sobre relacionamentos. Juni, esse tá na lista para daqui a alguns dias vocês vão ouvir a gente falar dele, aí sim com mais aprofundamento, com profundidade, com gosto. O que vale de destaque dele é que ele vai falar sobre vários tipos de relacionamentos. Tanto os que dão certo, os que são sonhados, os que dão errado.
e os que a gente nem sabe o que vai acontecer porque a gente só acompanhou a prévia do casamento. É. Então, assim, são vários contos, são 6 contos, se eu não me engano, Uhum. que estão compilados ali, e aí, assim, tem que ler para poder saber. Isso. O próximo é um quadrinho adulto. E Sim, porque a gente já trouxe jovem, já trouxe suspense, já trouxe romance água com açúcar. Temos que ter algo adulto. Na quarta capa dele está dizendo conteúdo para leitores adultos. E sim, Criminosos do Sexo. Eu mostrei uma cena para a Júnior, ela ficou assim, hã? Olha, gente, eu assisto, eu leio essas coisas, né? Mas, nossa! Isso porque ele só me mostrou, eu nem vi qual é o contexto todo, né? John e Suzy é um casal que descobre que tem poderes quando tem relações sexuais. Gente, pensa que foda! É exatamente isso. Você descobrir que quando você tá lá, no vucu-vucu, tendo uma relação sexual, você tem superpoderes, cara! O tempo literalmente... Tanto que até aqui dizendo, John e Suzy, eles transam e o tempo para. Literalmente. E para mesmo. E eles fazem o quê quando o tempo para? 1 milhão de coisas. Gente, imagina, o tempo para. Você tá livre pra fazer o que você quiser, porque o resto do mundo está paralisado. Muito legal isso. Então é o seguinte, é um quadrinho adulto. A temática que eles vão trazer é uma temática, óbvio, né? Pra quem já tem uma certa mentalidade. Mas tem muita coisa divertida. Tem um quê de piadas, assim. Esse eu ainda não li, mas quero ler. Tá bom. Edson, No Brasil tem, se não me engano, tem 4 edições, se não me engano, no Brasil. A terceira eu tenho certeza que eu tô com ela na mão, mas se não me engano, serão 4 edições no Brasil. Pelo menos a primeira e a segunda deve ter. Isso. A propósito, Saga, que a gente falou logo no começo, tá indo pra 7ª edição já. Já. Se eu não estou enganado, já tem na 7ª edição. Mas ele tá tendo um hiato agora. Sim, até porque o próprio autor deu uma pausa, então, se você Ele tiver... pode. Lógico, se você tiver fim de Saga, dá pra correr atrás e pegar todas e ler tranquilamente. Aliás, quando você começar a ler, você vai ver que já foi. O próximo é com você, né? O próximo, ele sai um pouco do nosso universo muito... Nosso métier. Muito quadrinístico. Ele entra numa pegada meio um livro ilustrado que o Edson quer convencer e quer dizer, né, Edson? Ele me deu como quadrinho. Aquilo não é um quadrinho, Edson. Ele é um livro, mas é um livro maravilhoso, que já virou filme. O filme não tem nada a ver com a história do livro. Não é que não tem nada a ver, é que perde toda a essência. Mas estamos falando da obra do mestre Neil Gaiman. Stardust. O legal é que, assim, Também falaremos em breve, né? Falaremos também de Stardust em breve. A gente tem que definir a ordem depois. A ordem da leitura. O que a gente vai fazer? O que a gente vai falar? E o legal de Stardust é porque pega muitas histórias, mas é centrada numa promessa e num amor. Sim. Assim, eu gosto, não especificamente de Stardust, mas a construção que a gente trouxe de algumas opções para vocês de quadrinhos hoje, é a questão que a gente trouxe vários estilos. E cada um tem estilo bem diferente do outro. Sim. Então, Stardust fecha com chave de ouro com um estilo que as pessoas costumam gostar muito, que é o romance medieval. Aquele romance misturado com fantasia medieval, com aquele ar mais... sei lá... místico, né? Místico. Porque quando a gente fala, uma terra de fadas. Porque quando a gente fala do mundo medieval, a gente não vai pra pobreza, pro sofrimento. Não, a gente vai exatamente pro inverso. Vai pro mítico, pro fantástico, não é? Pro fantasioso, aventuresco. Essa Idade Média que a gente tanto gosta. E é exatamente isso. Neil Gaiman trouxe o prazer pra gente, né? Sim, assim, é tipo entrar no universo de, literalmente, desculpa Neil Gaiman, mas é como entrar no universo de Senhor dos Anéis. De Tolkien e tem uma história de amor ali dentro. É muito gostoso, a leitura é muito rápida, muito fácil, mas é um livro, ele não é um quadrinho, mas ele tem ilustrações lindíssimas. Belíssimas. Bem, gente, para terminar o programa de hoje, vamos com Rammstein, Steve Nietzsche von Mir, que fala sobre um amor impossível, não é um amor idealizado, mas não um amor real,
né? De duas pessoas que se amam, tanto que a música é em alemão e em inglês, com Porque elas não se conhecem, porque eles não né? se conhecem, né? E Renato Russo com Estranho Amore, um brasileiro cantando em Hein? italiano, que é lindo, né, por sinal. Então, gente, o programa Quadrinhos indo embora, se despedindo. Espero que vocês tenham gostado das nossas opções. E se você quiser dar de presente, se você conseguiu chegar até aqui ouvindo a gente, e quiser dar de presente qualquer um desses quadrinhos, olha a pessoa que você tá, E escolhe o escolhe quadrinho no estilo. o estilo que você achar melhor. Se quiser fofinho, soap, vai ser um Um prazer. fofura. Mas Stardust é meio que um presente meio alvo certo, né? Sem dúvida. Acho que Stardust seria, tipo, o presente mais alvo certo. Esse não tem como. Porque esse vai agradar quem gostar de quadrinho, quem gostar de livro, quem gostar de fantasia, quem gostar de romance, Pois quem é. gostar de aventura. Se você- Stardust, vai de Stardust. Ok? Um bom almoço a todos. Continua com a programação da Rádio Utopia. Se você ouve pelas internet da vida, vai viver tua vida. Valeu, obrigado, até a próxima. Juni? Bye, bye, gente. Até a próxima com outro programa Quadrinhos.